E hoje mais uma irmã abençoada aqui conosco, irmã Neide Lima. Boa tarde, irmã. Boa tarde, irmã. Obrigada pela presença. Amém. E que fique à vontade, que o Senhor colocar o seu coração, a palavra, um testemunho, os dois juntos, porque agora, obviamente, nós vamos falar de fé. Então fique ligadinho, porque o Senhor pode ter uma palavra para você, através da irmã Neide, porque cada semana é uma história diferente, cada semana é uma palavra diferente. O Senhor fala conosco nesse momento de fé. Amém. Eu quero também cumprimentar, né, a igreja que nos ouve, né, que nos assiste, e os ouvintes desse canal, né, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um nesse dia, né, e que o testemunho que eu vou contar aqui possa alcançar as pessoas, né, jovens e mães que oram pelos seus filhos, porque Aleluia. Nós temos assim uma preocupação muito grande com os nossos filhos, né, relacionada ao futuro deles, o que vai ser, o que Deus tem para eles, né? A gente tem essa preocupação no nosso coração, né? E eu gostaria de deixar aqui uma palavra. Sim, à vontade, irmã. Para a vida de cada irmão, porque pegar minha Bíblia online aqui. É Salmo de número 116, o versículo 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E a palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então a gente espera do Senhor. Quando a gente ora, e a gente sempre, eu lá na minha casa, eu e o meu esposo, a gente sempre orava muito pelos nossos filhos. E eu vou contar algo aqui que aconteceu, é um testemunho vivido e não falado, né? Porque a gente precisa glorificar o nome do Senhor naquilo que Ele faz na nossa Aleluia. vida. E eu passei por uma situação muito difícil com um dos meus filhos. Em 2017, nós fomos, no final do ano, a Cabo Frio, passear em família, né? Passar o final de ano ali. E o meu filho do meio, Pedro, ele passou um processo muito difícil, sabe? A gente foi, né? Chegamos lá, era bem tarde nesse dia, mas antes da gente ir, o que acontece? A gente sempre orando. E nós fomos num trabalho de oração, onde uma irmã disse assim para mim e pro meu esposo: vocês vão viajar para um lugar e vai acontecer algo lá nesse lugar que o socorro de vocês não vem de homem nenhum. O socorro de vocês vem de Deus. Aleluia. E eu fiquei pensando assim, o que será que vai acontecer, Jesus? A gente fica naquela preocupação. Mas também não cancelamos a viagem, oramos ao Senhor e fomos. E ela disse assim pra gente, que lá ela nos via diante de uma pedra branca, clamando ao Senhor. Meu Deus. Mas não era pedra, era areia de Cabo Frio. E ali a gente foi, quando chegamos lá, já era bem tarde, aí a gente foi com um grupo de jovens, sabe que jovem animado, eles são o tempo todo elétrico, né? E ali, naquele momento, a gente... chegamos lá, né? Botamos as malas, tal. Aí os meninos lancharam, falei, vamos cedo para a praia, né? Para a gente poder aproveitar bem, que eles são jovens, tem energia, né? E ali, irmã Beth, naquele período que eu levantei primeiro, né? E fui preparar o café para eles. Nesse período, eu estava na cozinha sozinha, meu esposo estava no quarto e os meninos ainda estavam dormindo ainda. Eu ouvi uma voz falar comigo assim: ainda hoje tu vai perder um dos teus filhos. Misericórdia. E eu tomei aquele impacto, sabe? Aí eu já repreendi, eu fiquei nervosa, mas eu não falei nada com ninguém. Eu orei e repreendi. Na hora que nós descemos, que estava todo mundo preparado para ir para a praia, eu chamei todo mundo, porque um vai, outro vai, foi para o elevador, outro desceu pela escada. E aí eu falei assim, gente, vem cá todo mundo para a gente orar. E ali reuni todo mundo, nós oramos e fomos para a praia. Quando foi por volta de mais ou menos 20 para 1 da tarde, os meninos estavam brincando, era aquela coisa toda com bola na beira da praia. E eu tô vendo o meu filho mais velho. Eu estava sentada debaixo daquele guarda-sol, mas o meu esposo, e eu tô vendo o meu filho mais velho andando assim, correndo para lá e para cá, olhando. Aí eu dei com a mão assim, ele veio, aí ele falou assim, mãe, o Pedro se afogou, esse meu filho do meio. Deus. Aí ele não viu nada, porque assim, ele estava desacordado. Quem viveu essa experiência fomos nós, a família, né? Sim. E ali a gente correu ali para... Eu fiquei muito nervosa na hora. Quando eu cheguei lá, irmã Beth, ele estava roxo, já Meu não tá, Deus. o olho já virado, branco, Misericórdia. não estava mais respondendo. E tinha um rapaz, que eu também não vi esse rapaz depois, não sei quem era, e ele
Estava fazendo aquela massagem cardíaca nele. Sim. E ele não respondia nada, não botava nada para fora, não respondia, estava praticamente morto ali. Meu Deus. E ali eu comecei a clamar a Deus. Foi onde que a visão se cumpriu. Sim. Eu comecei a clamar a Deus e o bombeiro demorou um pouco para chegar. E quando o bombeiro chegou, levaram ele para uma unidade do corpo de bombeiro. E nós ficamos procurando, porque a gente não sabia onde era. E a gente chegou ali, nós ficamos ali até mais ou menos 3 e poucas, quase 4 horas da tarde. Isso era 20 para 1 que aconteceu, sem ter uma notícia de nada. E uma enfermeira, ela dizia o tempo todo assim, isso é comum aqui acontecer. Toda semana morre um jovem aqui. Meu Deus. E ela Como falava ela essas acalmou coisas. vocês, né? Toda semana morre Toda um semana jovem. morre um jovem aqui. E o meu esposo, ele nesse momento, ele sentou na beira de uma calçada e ele chorava muito. E eu fiquei ali, sem assim, sabe, você fica num momento de desespero, porque você não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, no minuto seguinte. E ali naquele momento, eu comecei a clamar a Deus na porta daquele hospital. Clamando ao Senhor, para que Deus não deixasse o meu filho No caso morrer. dele, só Jesus. Né? Só Jesus. E o que acontece? Naquela época, eu vou contar isso aqui, para a glória do nome de Jesus. Naquela época, esse meu filho estava afastado dos caminhos do Senhor. E o meu esposo, Deus abriu a visão dele na hora. E Deus mostrou para ele na hora que tinham 3 demônios brigando pelo corpo dele. Na hora ele entendeu. Se está brigando pelo corpo é porque ele não morreu. Sim. E aí a gente começou a orar ali, ele não falou nada comigo. E eu orando, até que o médico pediu para entrar, que já podia entrar para ver o paciente. Quando eu entrei dentro daquela unidade médica, o médico pegou e perguntou para mim assim, o que você é do Pedro? Eu falei, eu sou a mãe. Eu estava muito nervosa, irmã. Normal, aí, né? Qualquer mãe. Eu falei assim, eu sou a mãe dele. Ele falou assim, olha, se você acredita em Deus, você agradece a ele. Porque era para o teu filho estar morto. Pelo tanto de água salgada que ele bebeu, era para o pulmão dele ter estourado. Meu Deus. E eu falei, Glória a Jesus. Aí eu dei um glória a Deus ali. Eu fui até onde ele estava envolto naquele cobertor térmico, tomando oxigênio. E ainda demorou um pouquinho para ele sair dali, mas ele saiu dali vivo. Quando eu cheguei em casa com ele, a síndica do prédio já sabia, porque o comentário era muito grande ali em Cabo Frio, do que tinha acontecido. E ali aquela mulher falou para mim assim, o final de semana de vocês, o fim de ano de vocês estragou, né? Eu falei, não estragou não, porque eu tenho um Deus que vela pela minha vida, Ele cuida da minha família. E ali a gente glorifica a Deus. Hoje o meu filho, ele é casado, graças a Deus, é um menino de Deus, sabe? Está na presença do Senhor. A minha nora é uma pessoa de Deus também, uma pessoa que eu amo, sabe? E a gente glorifica a Deus, porque o Jesus, ele tem feito coisas gloriosas na nossa vida. Glória e esse Jesus. testemunho da vida do Pedro, eu glorifico a Deus, porque Jesus, ele ouve o clamor da nossa oração. Quando tem uma mãe de joelho, quando tem um pai de joelho, orando pela vida dos seus filhos, o Senhor, ele cumpre todo o propósito dele, tudo que ele tem, toda a promessa que ele tem dita a nós, ele vem e faz na nossa vida. Eu tenho o Lucas, que é o mais velho, tenho o Pedro e tenho a Raquel. E esse testemunho do Pedro, eu glorifico a Deus, porque Jesus fez assim na vida dele. E graças a Deus por isso. Hoje ele é casado, vive a vida dele. Glória e eu louvo a a Deus porque ele está muito feliz. E a gente glorifica a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E sobre o testemunho do que o Senhor fez na vida da Raquel, foi uma coisa assim, foi um milagre de Deus, Beth, sabe? Que Jesus fez na vida dela. Quando ela terminou o ensino fundamental, o médio, né? Ensino médio. E aí a gente sempre orando para Jesus trabalhar e para que Jesus fizesse na vida dos nossos filhos algo que a gente que é pai, a gente pensa assim, eu quero que os meus filhos alcancem lugares melhores do que eu alcancei, né? Sim. A gente tem esse objetivo. O Lucas é advogado, meu filho mais velho. Glória a Deus. E eu orava assim, olha, eu orava dessa forma. Eu tenho na minha casa um advogado e 2 publicitários. Eu sempre orava assim, sabe? Porque era o sonho deles. Eles queriam isso. E o Senhor fez assim e tem feito. Aí a Raquel, naquele afã, né, que queria entrar na faculdade, eu falei, a gente não sabe como vai ser, mas a gente está orando. E Jesus, ele vai preparar. E eu orava assim, irmã. Senhor, prepara uma cadeira na faculdade para minha filha, porque ela quer assim, né? Então a Bíblia diz que o desejo do nosso coração, ele é ouvido e Deus ele faz. E a gente foi para um culto, né, lá na nossa congregação do Vila Ípica, e o pastor Leandro havia nos chamado para ir ali. Nesse dia, e um pastor lá de São Paulo lá. E aquele pastor foi usado por Deus e disse assim para ela, jovem,
o Senhor, o que é para Deus preparar para ti uma cadeira na faculdade? Os céus trabalham por ti. E ali só foi orando, irmã. A gente orando, orando, orando para que o Senhor viesse fazer. E Jesus começou a trabalhar de uma maneira maravilhosa. E ela falou assim, mãe, ela fez a prova do Enem na época, e existe uma bolsa na faculdade que é de música. E ela já gostava de louvar, a gente já cantava no coral da igreja. E ela falou assim, existe essa bolsa de música e eu vou fazer o teste para ver se eu passo. Se eu fizer, eu vou ter abatimento na mensalidade da faculdade. Eu falei, vamos estar orando. E ela começou a fazer o preparatório, né? É 1 ano de preparatório. E ela fez aquele preparatório ali. Dentro desse 1 ano, ela conseguiu fazer as provas. E cada vez que ela passava em uma prova, ela me mandava mensagem. E eu ali no trabalho, eu orando, sabe? Jesus visita, dá vitória. E ela conseguiu, Beth, para a glória do nome do Senhor, passou em todas as provas que foram feitas. Foi 1 semana, se eu não me engano, de prova que foi feita. E várias provas ali para poder ela passar, e ela fez essa prova. E ela conseguiu entrar na faculdade, teve um abatimento já na mensalidade da faculdade, ela começou ali a cursar o curso de publicidade. E ela depois falou para mim assim, mãe, tem um outro coral dentro desse coro, que é um coro seletivo da faculdade, e esse coro ele tem um outro coro ali dentro que é mais específico. E esse outro coro, ele é mais difícil de entrar. Só tem uma vaga, e essa vaga é difícil de conseguir entrar nessa vaga. Eu falei, minha filha, vamos orar, porque o Deus do céu, ele é poderoso, irmã. Deus e ele faz, Jesus é maravilhoso. A gente tem fé para acreditar que se a gente orar, a gente vai alcançar esses lugares que Jesus tem preparado. E ali eu comecei a orar, e eu falei com ela, vamos orar. E a gente ia para monte, a gente orava, e Deus, ele trabalhando, e o Senhor falava com a gente, sabe? Então, ali ela começou a fazer aquela prova. Eu me lembro que ela falou assim, mãe, o maestro já deu a música que ele quer que a gente cante. E eu me lembro que ela falou assim, o Senhor me deu um sonho nessa semana, que o maestro me dava 2 folhas, e uma dessas folhas era em outras línguas, que eu não conheço essa língua. Aí eu falei assim, Deus é fiel, poderoso. Quando o maestro deu a folha para ela com as músicas, uma das letras era em alemão. Se cumpriu exatamente aquilo que o Jesus tinha mostrado para ela, que o Senhor tinha mostrado para ela. E ela começou a ensaiar. Ela ensaiou 1 mês direto ali, para poder passar. Alemão não é fácil. E aí ela falou assim, quando chegou lá, na hora de fazer a prova, as meninas que estavam com ela, junto com elas, achou que não deveria. Ele deu as 2 folhas e ele não falou que era para estudar as 2 folhas. Ele deu as 2 folhas, mas não falou que era para estudar. Só essa aqui, a primeira, né? E ela falou que no coração dela o Senhor falou bem forte, né? Que era para ela estudar as 2 folhas. E quando foi, só tinha uma vaga e demorava assim, tipo 3 anos, 4 anos para desocupar essa vaga, porque era o período da faculdade, né? E ela continuou ali, estudando e tudo. Quando foi no dia da prova, ele botou todas as meninas lá e começou a ouvir todas. E quando chegou na hora de ouvir a segunda música, ninguém tinha estudado a segunda música. Meu Deus. Aí ele perguntou para ela falou que pensou, né? Ele não vai me perguntar, todo mundo, ninguém estudou, ele não vai perguntar para mim. Mas ele não tirava conclusões precipitadas. Ele perguntou para uma, perguntou para outra, até chegar na vez dela. Quando chegou na vez dela, ele perguntou, você estudou a segunda música, Raquel? Aí ela falou, estudei. Ele falou, então vamos te ouvir. E ela falou que naquela semana, o Senhor tinha dado um sonho para ela, que esse mesmo pastor, que Deus usou ele da primeira vez, ele vinha e parava uma Kombi que estava indo jovens da igreja para alguma congregação, para louvar o Senhor. E ele falou que, ela disse que ele falava assim para ela, assim, jovem, ainda essa semana o Senhor vai te dar uma vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela falou que quando ela começou a fazer a cantar o segundo hino, que terminou, ela falou que naquela semana, junto com esse sonho do pastor, ela falou que via quando o Gastão, que é o maestro da UCP, né? Ele vinha com uma pasta e entregava aquela pasta na mão dela. E ela falou que ficava assim olhando, e foi exatamente o que aconteceu. Sabe? A gente glorifica a Deus, irmã Beth, porque Jesus, ele faz coisas extraordinariamente além do que aquilo que a gente pensa. Então, assim, quando a gente ora, a gente sabe, a gente tem fé para acreditar que Deus faz. A gente só voltando lá. Aí ela cantou em alemão. Ela cantou em alemão. Glória e aí a Deus. Ela conseguiu passar. Quando ela terminou de cantar, ele falou, eu não tenho dúvidas. Aí falou para ela, você
que alcançou a vaga. Até por dois motivos. Um, porque ela recebeu do Senhor essa sabedoria para ensaiar as duas músicas. Exatamente. E, obviamente, porque ela cantou a segunda música. Então, se esforçou. Então, Deus honra. Porque muita gente pensa assim, então não precisa estudar, é só minha mãe orar. Não é assim, não. Faça a tua parte para o Senhor fazer dele. Porque também não achar assim, então minha mãe é crente, ela vai orar, eu não vou fazer nada. Não é assim, não. São as duas coisas, né? Te ajuda que o céu te ajudará. Tem que deixar claro, porque jovem pode falar assim, olha, e mandei de orou para Raquel. Ela conseguiu tudo, não é assim, não. O Senhor agrada a obediência também, né? Tudo junto. Então, você faz a sua parte para o Senhor fazer a dele. É o que o Senhor falou para Josué, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Porque eu serei contigo. Mas você tem que fazer a sua parte. Se a sua filha fosse derrotada, em alemão, eu não sei falar essa língua, eu não vou estudar. Estudou. Estudou ali com a partitura, tudo bonitinho. E foi tempo, hein? Eu me lembro que na época ela estudava e meu filho, Raquel, que é isso? Tá todo tempo estudando. E ela, não, eu tenho que passar nessa prova. Então, assim, tudo, irmã Beth, tem que ter um esforço do ser humano. Tudo que você vai fazer, você tem que ter um esforço. Porque nada vem de graça. Esforço, fé, dedicação. Aí tá completo. Porque às vezes a pessoa estuda também não crê. E aí vai competir com um monte de gente que estudou também não creu. Então, fazia assim, jejum, sabe? Irmão, o tempo todo. A gente ia pra monte, sabe? E muito, sabe? Dentro desse período de tempo, o Senhor guardou o meu esposo. Né? Ela estava com 1 ano e pouco de faculdade, sabe? Uma coisa assim que ela sonhava que a gente visse a formatura dela, né? A formatura dela foi sexta-feira, né? Agora? Sexta-feira agora. Dia 28 de julho, né? Foi a formatura dela. E era assim uma coisa assim que a gente tinha esse objetivo. E nesse período de tempo o Senhor guardou meu esposo, o Senhor mostrou para ela 1 ano antes disso acontecer, e o Senhor falou comigo 1 semana antes de acontecer que Jesus ia guardar ele. E assim Jesus fez. Tem quanto tempo que seu esposo foi? Vai fazer 3 anos agora no final do ano, né? Então que assim, partiu para o Senhor, né? Partiu para o Senhor. Foi assim uma coisa assim que aconteceu que a gente não tivemos explicações humanas, porque a morte dele não teve nem causa, tá? Causa indefinida no óbito, mas eu sei que ele era um homem de Deus. E o Senhor chamou. O Senhor chamou. Então a gente glorifica a Deus, porque a nossa vida aqui é isso aí, irmã. É servir a Deus, é glorificar o nome do Senhor, é fazer a obra de Deus, é se dedicar de corpo e alma mesmo para glorificar o nome do Senhor. E Deus, ele se agrada disso. Porque a gente sabe, irmã, que nessa vida aqui todo mundo tem luta, né? Todos nós temos os nossos reveses, né? Mas a gente sabe que existe um Deus no céu. Eu costumo falar assim para uma colega de trabalho: nós temos um dono. Eu falo para ela, sabe? Porque ela estava passando um processo muito difícil e ela falou: irmã, eu preciso ir na igreja e o meu horário de trabalho não dá para eu ir na igreja. Eu falei: vamos orar, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E eu comecei a ajudar ela em oração e eu falei assim para ela, eu falei: irmã Isabel, o Senhor, ele vai trabalhar em teu favor e ele vai falar ao coração daquele homem a teu respeito, porque você tem um dono. Ela ficou assim maravilhada, sabe? Eu falei: nós temos um dono, irmã. Nós não estamos sozinhos na terra, não. Temos um Deus no céu, que ele peleja as nossas causas. Foi o que o Senhor falou para Moisés, né? Sim. Que o Senhor pelejaria e nós nos calaremos. Nós só temos que orar, irmão. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos, o Senhor faz coisas tremendas, irmã, extraordinárias. E eu louvo, exalto o nome do Senhor. A gente tem, assim, muitos testemunhos, como né, as irmãs que me antecederam dos outros testemunhos, as irmãs têm falado, e eu fico maravilhada de ver, assim, sabe, cada coisa linda que Jesus faz na vida de cada irmão, né? Na vida de cada irmã. E a gente precisa realmente ter isso no nosso coração. Sim. De que o Senhor continua trabalhando para aqueles que nele confia. Aleluia. Era assim que Jesus sempre falava com a gente, irmã. Eu me lembro que uma vez o meu esposo falou assim para Raquel: Raquelzinha, continua no teu posto, porque nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele confia. E nós, irmã, estamos aqui para exaltar, para glorificar de pé o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Eu louvo a Deus pela fidelidade dele, irmã. E tem muitas coisas, sabe? São testemunhos que, como disse os irmãos, né? Se a gente for contar, a gente passa aqui a tarde toda, né? A tarde toda. Maravilhada no Senhor, porque Jesus é bom demais. Eu vou fazer um comentário aqui. A irmã vai pensando mais um testemunho, que a gente vai ter mais uns minutinhos.
Bem, nesse curto espaço de tempo, o Senhor já falou através da irmã Neide muitas coisas. Primeiro que tudo é para a honra e glória dele, nós temos que testemunhar a cada dia e glorificar o Senhor. Ela deixou isso aqui muito claro, como o Senhor ouve aquele que glorifica, aquele que o serve com amor, não por obrigação, porque Jesus não recebe. Se você vai à igreja, tem que ir à igreja. Se você louva, se você não tem prazer e amor em fazer para o Senhor, nem faça, porque Ele não vai receber. Se você ora por orar, não vai passar do teto da sua casa. Tem que ser com amor, tem que ser com vontade, tem que se derramar, porque o Senhor é presente. Esse testemunho do filho dela, isso é para você, mãe, para você, pai, ou você que... O médico, alguém fala assim, olha, não tem jeito, tudo para Deus tem jeito, se assim for da vontade dEle. Para Deus, nada. Exatamente nada é impossível, porque Ele é o Criador de tudo. Então, creia, porque o impossível na sua vida pode e será feito. Eu sou testemunha disso, porque muitas bênçãos o Senhor já me deu em tão pouco tempo de conversão. Não mereço nada, não sou merecedora de nada, sou uma pecadora. E o Senhor já me deu tantas bênçãos desde que eu aceitei verdadeiramente meu coração, e está me dando outras bênçãos, e eu só tenho que glorificar o Senhor todos os dias. Em relação a Raquel, por si só ela já é uma bênção, e o Senhor vem dando muitas bênçãos porque é uma jovem que serve ao Senhor. E muitos jovens pensam o seguinte, eu não vou perder meu tempo de igreja. Não é perder, é ganhar, porque você não vai encontrar felicidade. Para onde vamos se não for seguir o Senhor? Então você que é jovem, que tem essa ilusão do mundo, como eu já tive, e eu fico muito triste, quanto tempo eu perdi no mundo com a ilusão de coisas materiais, de coisas supérfluas. Nossa, quanto tempo eu perdi, se eu pudesse voltar atrás, só que eu não posso. Mas eu posso seguir adiante, porque eu encontrei um Jesus. Então você que é jovem, se agarre a isso. E muitas das vezes as pessoas falam assim, ué, mas você está falando isso? Você tem uma filha jovem de 14 anos que ainda não aceitou Jesus, mas eu tenho que respeitar o tempo dela, né? Porque eu estava lá no mundão e eu não dei uma criação cristã para ela. Então, quem me conhece sabe, tem pouco tempo de conversão, aí 2 anos e pouco, e o Senhor está trabalhando. E é uma vitória que eu tenho certeza que vai acontecer, que a minha filha aceitar Jesus. Então, eu como mãe falo para você, se seu filho ainda não aceitou, não desista. É joelho, é oração, é jejum, é dedicação, que o Senhor vai tocar o coração do seu filho, que ainda não tem Jesus ou que está afastado. Em nome de Jesus eu creio. Mais um testemunho, irmã? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A Raquel, ela é uma promessa de Deus nas nossas vidas, sabe? Eu creio. Quando o meu filho, o Pedro, ele estava com 6 meses, eu fiquei grávida da Raquel. E foi um processo muito difícil, porque naquela época o Senhor falou para meu esposo, o bebezinho com 6 meses, você engravidou de novo? Engravidei de novo. Ficou muito pertinho. Foi muito pertinho um do outro. E aí o Senhor falou, o Senhor já tinha mostrado, sabe? O Senhor já tinha falado. E o Senhor tinha me dado um sonho com que eu estava assim, era na igreja e ela estava em volta de mim assim, e eu via ela moreninha, com aqueles cabelos todo cacheadinho, sabe, de vestidinho, correndo, assim, em volta com as outras crianças. Que lindo. E aí eu peguei e falei com meu esposo, na época, né, o Senhor tinha falado pra gente que Deus ia fechar as portas. Meu esposo trabalhava fazendo feirinha de malha, naquela época ele tinha uma Kombi, né, que ele fazia o trajeto levando o povo lá para baixo, para a feirinha lá embaixo no Rio, e trazia, e ia e voltava, era uma bênção. E aí o Senhor falou que Ele ia fechar as portas. Então a gente ficamos assim meio apreensivos, mas no outro dia o telefone começou a tocar, o pessoal cancelando o serviço. Irmã, foi como se eu ouvisse o som das portas fechando. Parecia que era assim, ó, pá, 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 o vento batendo e sei como é. Uma coisa atrás da outra. E a gente ficou vivendo de um pouquinho mesmo, sabe? Ficamos vivendo realmente do azeitezinho da viúva mesmo. E ele, às vezes, assim, ele ficava meio desesperado, e falava, com família, né? Tinha 2 crianças, tinha o Lucas, que era o mais velho, e o Pedro, com 6 meses. E aí o Senhor falou que ia me dar Raquel. Deus me mostrou ela. E eu falei para ele assim, o Senhor falou que vai nos dar uma menina. Aí ele botou a mão na cabeça, que isso? Logo agora? Logo agora, eu tô desempregado. E aquela coisa toda. Assim que o Senhor faz. Mas o Senhor falou, irmã. O Senhor falou. E eu lembro que o Senhor falou assim, não te preocupes. Olha só como o Senhor falou para mim, irmã.
não te preocupes, porque não irá faltar nada. Aleluia. E ela se chamará Raquel. Oh, que O Senhor bênção. falou assim para mim. E eu me lembro que eu via um berço rosa, Oh, e eu meu via um Deus. chapeuzinho cor de rosa em cima do berço, dentro do berço, sabe? E na hora eu falei assim, meu Deus, eu fiquei assim, sabe? Eu falei assim, Senhor, se realmente é isso que eu fiz igual os Gideão, irmã. Fui só fazendo prova com Deus. Eu falei assim, Senhor, se realmente é de Deus que o Senhor está falando comigo, o Senhor realmente vai me dar uma menina. Senhor, eu já tenho 3 crianças, então eu te peço que eu possa fazer a ligadura. Aí eu fui. Fui na minha ginecologista, né? Ela é obstetra, uma doutora que Deus preparou para me abençoar, Glória a doutora Jesus. Sandra. E aí eu fui nela, conversei com ela. O outro médico, na época, isso já há 24 anos atrás, ele tinha me cobrado R$2.000. Eu não tinha esse dinheiro. Há 24 anos atrás era muito Era um dinheiro. dinheiro. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho esse dinheiro. Se é de tua vontade, o Senhor vai preparar a doutora, ela vai me abençoar e eu vou conseguir fazer esse propósito que eu estou fazendo com o Senhor. Ela vai conseguir me abençoar e eu vou conseguir fazer. Fui nela, conversei com ela, ela me fez por R$600. E aí eu falei, Senhor, se também é de tua vontade, eu fui só assim, irmã. Só fazendo prova. Só fazendo prova. Senhor, se também é de tua vontade, o Senhor vai abrir as portas para o meu esposo conseguir esse valor. Se o Senhor está nesse negócio. Irmã, Deus abriu as portas, meu esposo conseguiu o valor. Quando Deus deu para ele esse valor na mão dele, o Senhor fechou as portas de novo. E foi aquele valor, irmã. Foi assim. E eu passava mal, sabe? A doutora me abençoava com vitamina, com remédio, sabe? Para enjoo, aquela coisa toda. E foi assim até o dia de eu ganhar. Foi batalha, irmã. Foi batalha que eu passei. Mas olha, Jesus preparou tudo. Não faltou nada. Foi da maneira que Jesus falou. Jesus preparou o berço, ela ganhou 3 berços. Meu Deus. Eu dei até para os outros, irmão. Roupa. Ah, que benção. Roupa, foi muita roupa que eu ganhei. Você foi abençoada, foi abençoando outro. Abençoando outras pessoas. E ali eu ganhava, eu falava, isso é demais para mim. Aí eu pegava e doava. Isso é demais para mim, eu pegava e doava. E foi assim até o Senhor deixou a gente nessa prova do meu marido desempregado, Deus suprindo o básico, o necessário, irmã. Sim. Não tinha nada supérfluo, nada demais, sabe? Foi tudo eu vivendo dentro daquele propósito de Deus ali. Mas, irmã Beth, eu te digo, foi o tempo que eu mais vi a glória de Deus na minha vida, irmã. Aleluia. A gente subia para monte 3 vezes na semana. E a gente ia, sabe? As crianças ficavam em casa e eu falava, Jesus, guarda os meus filhos. Guarda os meus filhos porque eu estou indo orar, eu estou indo buscar o Senhor. E a gente juntava com outros irmãos, eu sempre gostei muito de monte, sabe? E a gente ia, era uma benção, irmã. Deus abriu o céu, rasgava o céu. O Senhor falava com a gente, era coisa tremenda. E a gente, assim, a gente consegue identificar quem é de Deus e quem realmente está nesse mesmo propósito que a gente. Sim. De oração, de busca, sabe? E a gente sempre se juntava com pessoas assim e vimos Deus fazer coisas tremendas, irmã. Vimos Deus curar, vimos Deus agir de forma, assim, extraordinária. Tem até uma menina, uma criança, que Jesus curou essa criança de câncer. Nós fizemos campanha na casa dessa criança de oração para Jesus alcançar. E o Senhor fez uma obra linda, irmã. Aleluia. Alcançou a família, Deus fez uma obra, um propósito tremendo e especial que Deus fez na vida dessa menina. E eu posso dizer para você que eu sou parte do que Jesus fez, daquele milagre que Deus operou. E eu lembro que Deus, ele mostrou para o meu esposo, né, o Senhor mostrava as coisas para ele, e Deus mostrou, no final daquele processo ali, Deus mostrou para ele assim, olha, naquela casa, daquela família, Deus mostrou assim, ó, que a obra estava concluída. Então, assim, a gente glorifica a Deus. E o pai dessa menina, a gente mantém muito contato ainda hoje, a mãe dela, eles são bênção na vida da gente, sabe? E ele sempre manda mensagem, ele fala que os médicos já fizeram vários exames, não tem mais vestígio da doença. Para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Isso, irmã, é sinal de que Jesus ainda continua fazendo. Continua. A gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança de que o Senhor faz. Então, assim, assim, através da nossa oração, da nossa fé, que a gente acrescenta na vida de mais alguém o que o Senhor faz na nossa vida. Aleluia. E a gente vai glorificando, a gente vai exaltando e a gente vai falando e fazendo o que Jesus nos ordena fazer. E eu louvo a Deus. A Raquel está aí, está louvando a Deus, está glorificando o nome do Senhor. O Senhor tem um grande chamado na vida dela, tem um grande chamado na vida do Lucas. O Lucas, ele é um menino de Deus, sabe? O meu filho mais velho tem uma responsabilidade muito grande, abraçou o processo, né, que o pai dele tinha deixado, deixou um pouquinho os sonhos dele de lado. Isso aí já é uma outra história que a gente vai contar numa outra oportunidade. Sim. Mas que Jesus tem feito coisas grandes na vida dele.
Glória a e Deus. na vida do meu filho Pedro. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Meus 3 filhos são bênção de Deus na minha vida, sabe, irmã? E eu louvo a Deus, porque em meio à luta, tem guerras que só nós sabemos, Só irmã nós Beth. sabemos. Tem guerras, tem batalhas que só nós travamos. Cada nós um sabe suas dificuldades, né? suas lutas. Suas né? lutas, Mas a gente, em momento nenhum, sabe? Quando eu perdi o meu esposo, eu fiquei sem chão. Que eu falei assim, e agora? Como é que vai ser? Eu fico assim, pensando, sabe, irmã? Aquela palavra daquela viúva, né? Do azeite ali, né? Sim. Eu fico pensando, né? O credor veio para levar os seus 2 filhos, né? Os seus filhos. E ela fala, né? Eu não tenho nada, somente... Ela fala, eu não tenho nada, senão, né? Tem um porém ali, né? Aquele pouquinho de azeite. Basta você ter só um pouquinho, irmã. Que o maior quem vai fazer é Jesus. Como diz a irmã Patrícia, o grandão da Galileia, né? Eu achei lindo ela falar isso. Então a gente fica assim, glorificando a Deus, porque se a gente tiver um pouquinho só, não precisa você ter muito, porque Jesus ele não trabalha com muito, ele não trabalha com multidão, ele trabalha naquele pouquinho, naquilo que você acha que você não tem, que você não vai conseguir, que você não vai fazer. Existem tantos porquês na nossa vida, né? Porquê disso, porquê daquilo, mas o Senhor tem resposta para tudo. E eu falei com o Senhor, Senhor, e agora o que vai ser de mim? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Eu fiquei assim meio perdida, sabe, irmã? Mas eu falei assim, eu não posso me dar o luxo, de maneira nenhuma, sabe, irmã Beth? De parar de buscar o Senhor, de orar, de estar na presença do Senhor, porque eu tenho 3 filhos que precisam que eu esteja de pé orando por eles. E assim foi. Foi uma coisa assim, sabe, irmã, muito difícil, porque nós fomos afrontados pelo inimigo dentro da nossa casa, sabe? E eu falei, dentro da minha casa não. Aqui dentro da minha casa quem manda é Jesus. Chamei os meus filhos, foi pela madrugada, sabe? Tinha 2 dias que meu esposo tinha falecido e o inimigo visitou a minha casa e afrontou mesmo, sabe? E eu falei, não, aqui dentro não. Aqui na minha casa quem manda é Jesus. Amém. E eu falei, vamos fazer campanha. Oramos. Glória a Jesus. Fizemos a campanha de oração na minha casa e tem sido assim, irmã. Pedimos ao Senhor, Senhor, guarda a minha casa, cerca a minha casa com muralha de fogo. Jesus não deixa. Eu me lembro que foi uma irmã lá em casa, orar lá em casa, e ela falou assim, engraçado que Deus me mostra assim, que assim em volta da tua casa tem umas gotas de fogo caindo. Aleluia. E eu falei assim, as muralhas que o Senhor tem colocado. E a gente glorifica a Deus, irmão, a gente tem que orar, porque às vezes isso parece tão surreal, né? Pra gente orar e falar assim dessa forma, né? Pra quem não conhece, esses crentes é tudo maluco, né? Vamos que a gente é doido, mas a gente é maluco por Jesus, a gente ama o Senhor e a gente crê que essa guarda fiel do Senhor, irmã, está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a tua casa, sobre a tua família e dos irmãos que estão nos ouvindo, né? Amém. E a gente recebe essa palavra da parte do Senhor, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes têm aquele complexo, né, de achar o que eu estou fazendo é de menos, né? O que eu estou fazendo não vai acontecer. Vai sim, porque nós temos um Deus que ele vela pela nossa vida. Aleluia. E ele vai fazer cumprir todas as promessas, irmã. Eu creio. Eu falei para Raquel assim, você se formou e agora vai ser um outro processo. Agora é uma Deus outra fechou etapa. um ciclo e vai abrir outro agora. Tem promessas novas chegando aí, tem coisas novas para acontecer. E Deus, ele vai fazer sim uma coisa nova, né? Como os irmãos cantam lá na matriz, né? No culto de quarta-feira, né? Deus vai fazer uma coisa nova, vai fazer tudo acontecer, irmã. É para a glória do nome dele. Ai, irmã, que benção, aleluia, glória a Deus. Queria ficar aqui a tarde toda, mas a produção já avisou que o nosso tempo acabou. Passa muito rápido. Quando a gente fala de Jesus, passa muito rápido mesmo. Eu só tenho que agradecer ao Senhor e louvar pela sua vida. Amém. Que o Senhor continue abençoando a irmã, os filhos e toda a sua herança, amém. Todos os seus descendentes, porque nossos filhos são herança do Senhor. E muito feliz, creio que me edificou muito, o testemunho da irmã, não conhecia, e creio que tem edificado você, de onde você esteja, na sua casa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque estamos aí no Facebook, TV Correia da Manhã, no YouTube e também no site. Então a gente não sabe onde vai chegar, pode chegar em qualquer lugar do mundo esse testemunho, que a gente sabe que tem brasileiros espalhados pelo mundo, e a gente só tem que glorificar o Senhor. Muito obrigada e que Deus abençoe sempre. Que agradeço esse carinho, essa confiança, né? E a gente vai louvando a Jesus, né? Porque ele é fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus te abençoe, irmã. Amém. Amém. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre de vocês. Só tenho que agradecer esse carinho, vocês que
que me acompanha de segunda a sexta-feira, terça-feira esse programa especial dedicado ao Senhor. E espero que tenha te edificado. E assim a gente vai louvando e agradecendo a Deus por mais um dia. E se Ele permitir, amanhã estaremos de volta. Até lá.